Aqui eu tenho um pedaço de cabo 2,5 que eu conectei ao milhomímetro e eu quero saber se quando eu esquentar esse cabo, se ele realmente vai aumentar a resistência. Será que ele realmente vai se opor à passagem da corrente elétrica a mais porque ele está esquentando? Vamos ver isso aqui na prática. Para esse teste eu decapei aqui um pedaço do cabo, pois eu vou conectar aqui um ferro de solda para ir aquecendo esse cabo enquanto a gente faz a medição dele. Antes de eu ligar o ferro de solda para fazer esse cabo aquecer, perceba que aqui no milhomímetro tem uma resistência de 2,296 miliohms. Agora vamos colocar aqui o ferro de solda para aquecer e agora tem uma temperatura de 450 graus na ponta do ferro de solda diretamente em contato aqui com o cabo. E para acompanharmos a evolução de temperatura no cabo, eu vou conectar aqui um termopar. E perceba que agora a temperatura do cabo está em 65 graus e ainda não tivemos nenhuma alteração significativa aqui na resistência do cabo. E agora com a temperatura do cobre superior a 100 graus, perceba que a resistência no circuito teve um aumento muito pequeno para apenas 2,567 miliohms. Então se mesmo o cobre chegando a 100 graus não teve muita interferência no valor da resistividade do cobre, qual que é o problema então do cabo esquentar e por que a norma estabelece fatores de correção de temperatura para um cabo de cobre? O fato é que todo metal, sim, quanto mais quente, menor a sua capacidade de condução de corrente. Isso é um fato. Porém, o cobre, até 100 graus, 150 graus, a diferença de resistividade não vai ser tão significativa a ponto de trazer tanto risco assim para o circuito. Porém, a isolação do cobre, isso sim. Pois o cabo com isolação de PVC, se você observar na NBR 5410, que fala que esse daqui tem que trabalhar com até 70 graus de temperatura, isso no cobre. E se você observar agora na câmera termográfica, você vai perceber que nesse momento de medição, a temperatura da capa já está em alguns pontos em até 85 graus. E aí é que está o problema, porque a capa do cabo com isolação de PVC, quando começa a ultrapassar 70 graus no cobre, ela começa a ser danificada, podendo trazer ressecamento e outros danos. Acaba que ela vai perder a capacidade de realmente isolar e manter a proteção do cabo. E isso muda, por exemplo, se é um cabo que ao invés da isolação de PVC for uma isolação de XLPE. Se você olhar aqui na tabela de número 40 da NBR 5410, você vai perceber que, por exemplo, com uma temperatura ambiente de 60 graus, o fator de correção de temperatura é de 50%. Já se fosse uma isolação de XLPE, o fator de correção é de 0,71. Ou seja, ele perde muito menos a capacidade de conduzir corrente, porque a isolação, o material que é feito de isolação, é muito mais resistente à temperatura. Mas e aí? Comenta aqui, você realmente se preocupa com esse fator de correção de temperatura nos circuitos? Viu como é que ele realmente é importante para não danificar a isolação do cabo como a instalação? Deixe seu comentário aqui.